Olá, família! Olá! Vamos chegando para mais uma live do nosso Esquenta e hoje, linguagem não verbal do nosso cliente. Como é que a gente decifra aquilo que ele não fala? Como que nós, terapeutas, podemos entender além daquilo que o nosso cliente está trazendo, além das queixas, além de muitas vezes as desculpas que eles vêm trazendo? Boa tarde, vamos lá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Quero hoje falar com vocês, interagir, responder perguntas, ok? E nós vamos entender um pouco como que nós entendemos além daquilo que o nosso cliente fala. Não só para entender aquilo que ele fala, para a gente saber o que está por trás, a verdadeira raiz, mas também entender aquilo que ele não fala, a linguagem não verbal que o nosso cliente traz. Porque nós sabemos que nem tudo o cliente tem consciência, ou nem tudo aquilo que ele sabe, que ele tem consciência e que ele lembra, às vezes ele não fala. E isso pode dificultar e muito o processo do terapeuta, não é verdade? Por isso que nós precisamos ter estratégias, precisamos ter conhecimento, técnica, um passo a passo que nos ajude a ir direto à raiz dos problemas dos nossos clientes e muitas vezes com coisas que eles não vão falar. Meu Deus do céu, será que é mágica? Será que é algum tipo de mandinga aí que a gente faz para entender isso? Não. Quando nós falamos de padrões inconscientes que estão explícitos naquilo que o nosso cliente fala, naquilo que ele faz, no jeito que ele se movimenta, no formato do corpo, nas mensagens inconscientes que ele manda, tudo isso vai interferir ou vai nos ajudar a acelerar o nosso processo terapêutico. E é interessante porque esses dias uma pessoa falou o seguinte: Sara, mas se eu chegar mais rápido à raiz dos problemas dos meus clientes e liberar eles mais rápido com os problemas resolvidos, eu fico sem o cliente. Não é verdade? Não é algo que às vezes passa pela nossa cabeça enquanto terapeuta, poxa, mas eu quero é que o cliente fique comigo o máximo de tempo possível, porque eu preciso do dinheiro, eu tenho uma conta para pagar no final do mês, ou eu tenho que reformar minha casa, eu tenho um objetivo. Gente, aqui não trabalhamos assim. Nós não ficamos cozinhando o cliente, o paciente em banho-maria. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido você chega à raiz dos problemas dos seus clientes, quanto mais rápido você ajuda o cliente a chegar no objetivo dele, mais autoridade você tem, mais transformação na vida das pessoas você gera, e isso é que gera autoridade. Vocês já ouviram falar de um negócio que chama boca a boca? Gente, quando nós conseguimos ajudar os nossos clientes a resolver o problema deles de forma objetiva, rápida, intensa, profunda, aquilo que se tornou um atendimento vai se transformar em 20, em 30, em 50. Então, não tenha medo. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar com o self do terapeuta e tem a ver, isso que eu estou dizendo hoje tem a ver com o que eu vou falar na live. Porque muitos de nós terapeutas, nós levamos para a nossa sessão terapêutica as nossas dores. O medo do cliente nos abandonar, o medo de perder, o medo de ser trocado por outro profissional. Isso tudo a gente leva para o nosso setting terapêutico e isso influencia, na verdade, interfere e prejudica os nossos atendimentos. Por quê? Porque o encontro terapeuta e cliente também é sistêmico. Nós, nesse momento, estamos interligados e as nossas histórias passam a se conectar e, às vezes, a minha dor e a dor do cliente é a mesma e a gente se junta e ninguém consegue sair do lugar. Então, a pessoa que fala, ó, eu já vou começar a entrar no tema de hoje trazendo esse exemplo. O terapeuta que tem medo de perder o cliente,
ele tem uma dor básica que a gente chama de dor de abandono. Medo de perder o contato. E isso é uma linguagem não verbal. Presta atenção, hoje a live o tema é como decifrar aquilo que o nosso cliente não fala. Como que eu vou chegar nas mensagens se o meu cliente não fala para mim que ele tem aquele problema? Uma das formas da análise do caráter que nós trabalhamos, da análise da personalidade dos clientes, é decifrando aquilo que ele fala. Quando um terapeuta ou um cliente chega e fala, vamos pegar o exemplo aqui do terapeuta, né? Dessa pessoa que me perguntou isso, para quem está chegando aí agora, boa tarde, e o terapeuta disse exatamente isso. Sara, se eu chegar mais rápido na raiz dos problemas do meu cliente, eu vou perder o cliente. Olha só a visão, olha só a fala que essa pessoa traz. Medo de perda, medo de ser abandonado. Isso também está conectado com as dores básicas do nosso cliente. Então, muitas vezes o seu cliente não vira para você e fala, olha, na verdade, eu estou com medo do cliente me abandonar. Eu estou com medo de perder a minha posição. De repente, ele não vai chegar e não vai explicitar isso para você, porque as pessoas têm vergonha. Mas uma fala que é trazida muitas vezes, isso é uma forma de nós analisarmos a personalidade e conectar com as dores básicas que estão conectadas ao transgeracional. Então, isso é uma das formas, esse exemplo que eu trouxe, olha só como que a visão desse terapeuta está focado em segurar, em manter próximo, em manter para ele o cliente. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente age assim, nós estamos preocupados com a dor de quem? Com a nossa própria dor enquanto terapeuta? Ou nós estamos preocupados em resolver e ajudar o cliente a superar a dor, o problema, o trauma, a doença, a enfermidade? Ou seja, o que está em jogo aí é o terapeuta ou é o cliente? Nesse momento aqui, o que está em jogo é a dor do terapeuta. Isso é um terapeuta doente. É um terapeuta que está na dor. Um terapeuta que ainda não trabalhou o seu self, que ainda não se curou. Então, veja, conectando já com o tema da live de hoje, que é decifrando o que o nosso cliente não fala. Gente, já pensou se a gente pudesse captar, entender, decodificar, decifrar uma das mais importantes dores do nosso cliente sem ele ter que falar diretamente dessa dor? Seria muito bom, né? Só que isso é possível. E essa é uma das formas que eu utilizo para ir direto na dor do meu cliente. E uma das formas que eu estou trazendo aqui para vocês é nós sabermos decodificar aquilo que o cliente fala sem falar. Ele fala muitas vezes trazendo algumas palavras e alguns sintomas que estão conectados às 5 dores básicas. As 5 dores básicas que estão relacionadas com a linha vertical, que é a linha do tempo da vida do cliente e das suas relações, e a transgeracional, que é de cima para baixo, né? E tem um ponto de intersecção entre esses dois, que é onde realmente tem uma marca muito profunda na vida do nosso cliente, que gera problemas físicos, emocionais, financeiros, sexuais, relacionais, todo tipo de problema. Porque tudo que diz respeito ao ser humano pode ser de causas orgânicas, psicoemocionais ou sistêmicas socioculturais. Então, uma das formas é interpretar aquilo que o nosso cliente fala, a forma com que ele fala, conectando as 5 dores básicas. E as 5 dores básicas estão muito relacionadas à rejeição, que acontece no útero materno até a primeira semana de vida da criança,
A segunda dor que acontece na fase oral, e isso nós temos a base da psicanálise, ok? Para entender as fases do desenvolvimento do ser humano, né? Que acontece onde, gente? Na família. Tudo conectado. Acontece na família. E nós temos também as bases da bioenergética, da análise corporal, comportamental, para entender como que o corpo e a mente do cliente se desenvolvem juntos, ao mesmo tempo. Então, a segunda dor, o segundo momento, é a fase oral. Freud traz esse nome de fase oral porque é a fase que a criança está amamentando e desmamando. Depois nós temos a terceira fase, que é a fase da independência, do desligamento da simbiose com a mãe. A criança passa a não precisar tanto mais da mãe como era antes. Como a criança já começa a dar os primeiros passos, ela já começa, às vezes, a engatinhar, ela já está um pouco mais livre. E é nesse momento que entra, muitas vezes, a figura paterna, né? Já começa a entrar aí a figura paterna, que a mãe começa a se desligar dessa simbiose com a criança. E nesse momento, existe uma dor que acontece nesse desligamento simbiótico da criança com a mãe, que ela é interpretada pelos autores como a dor da manipulação e do controle. Porque a criança, ela quer independência, ela quer se mover, ela quer pegar, ela quer ir, ela quer fazer, ela está se descobrindo. Ela está vendo que existe um mundo além da mãe. Mas a criança que teve uma marca muito grande nessa fase da vida, ela não consegue se desligar da mãe. Ela continua ainda na simbiose com a mãe na fase adulta. Temos aí a quarta fase, que é a fase em que a criança transita, vamos dizer assim, né, dessa fase da simbiose com a mãe. Muitas vezes não acontece o desligamento, né? Mas ela vai para uma terceira fase, que é a fase em que ela está estruturando a espontaneidade. Ela está desenvolvendo características muito particulares. É ali que a gente vê o tanto que um filho é totalmente diferente do outro. Eles começam a se expressar, a falar o que gosta, o que não gosta, só que nesse momento tem uma dor, um trauma muito forte na família e no sistema que não deixa a criança se expressar. Vocês estão me acompanhando? Nesse momento, a criança, ela é totalmente tolhida, ela é sufocada, oprimida. Isso acontece em famílias em que os pais são muito austeros, muito rígidos, muito severos. E essa fase é interessante porque ela coincide com a fase do desfraude da criança, em que a criança, ela não tem controle ainda para segurar, né? Os esfíncteres ainda não estão totalmente em comunicação com o cérebro. Então, o meu cérebro não manda a informação para o meu esfíncter segurar o xixi e o cocô. E muitas vezes a criança, ela nessa fase do desfraude, ela também ou recebe um trauma, um impacto muito grande que acontece na família, como, por exemplo, um divórcio, uma morte, uma perda, um trauma muito grande, ou no próprio desenvolvimento da criança, nesse período do desfraude, a criança, ela tem uma sensação que foi traduzida pelos autores como uma sensação de humilhação, porque o tempo todo de humilhação e de não espontaneidade, ok? Ela é tolhida. Quando ela vai se expressar, ela é criticada, ela é tolhida, ela não consegue segurar o xixi e o cocô, ela é humilhada, né? Então, isso acontece de fato, isso é real. E a quinta fase é a fase que a gente entende que a criança, a necessidade básica dela é de ter um par. Porque quando a gente vai para essa terceira fase, que vai ali por volta dos 5 anos de idade, para mais ou para menos, nós temos que a criança precisa de um par. A criança começa a ver o mundo em pares. O vovô tem a vovó, o titio tem a titia, o cachorrinho tem a cachorrinha,
O passarinho tem a passarinha. Ah, eu quero um parzinho para mim também. Quem que é o principal? O par perfeito para a menina. E quem que é o par perfeito para o menino? Quem que é o par perfeito da menina? O papai. E quem que é o par perfeito da menina? Desculpa, do menino. Agora do menino. O par perfeito para o menino é a mãe. Isso é que Freud chama de complexo de Édipo. Édipo matou a mãe sem saber, desculpa, matou o pai sem saber para ficar com a mãe. Né? Isso é uma história da mitologia grega que Freud traz para traduzir essa teoria, né, que é comprovada, que nós temos aí como base científica também, para entender como que dentro do sistema familiar, olha só como tudo está conectado, gente, como que dentro do sistema familiar nós nos desenvolvemos. E nesse momento em que a criança entende que o pai ou a mãe é o parceiro, a parceira perfeita, olha só o que que acontece. A menina se apega ao pai ou às vezes o pai está ausente, mas isso não deixa de ser para a filha aquele pai que ela admira ou que ela tanto queria ou que ela morre de ódio por ele. Mas esse ódio só está escondendo um amor muito grande que ela sente que não foi correspondido. Porque às vezes o pai foi embora ou era um pai ausente, mas não deixa de fazer causar o mesmo impacto na vida dessa menina. E o homem também. Ele olha para essa mamãe e ele vê a parceira perfeita. E muitas vezes ele se apega demasiadamente a essa mãe, ou por amor, ou por ódio, vamos dizer assim, né? Por mais que às vezes a mãe foi embora, morreu, abandonou, e a criança fica com aquele ressentimento, não deixa de ser uma face da mesma moeda. Lembra que se tem muito do lado de cá é porque falta de cá? Se tem muito do lado de cá é porque falta de cá. Então, se teve, às vezes, um sentimento muito forte de ódio, aí tem um amor reprimido, né? Então, nós precisamos ajudar o nosso cliente nesse sentido. Isso mesmo, o pai, a mãe, lá no complexo de Édipo. Gente, e quando nós passamos por essas fases, todo terapeuta tem que saber disso, gente. Isso é básico, né? Por quê? Porque toda criança, desde o útero até o momento atual, ela carrega dores, marcas e vai repetindo aquilo que ela recebeu do sistema. Então, se a gente pensar nas duas formas de análise sistêmica que nós temos, que é analisar a vida do indivíduo e as suas relações desde o nascimento até o dia de hoje, mas também analisar o transgeracional, que é de fato onde está a dor real. Por que dor real? Porque aquela criança que sente que foi rejeitada, ou às vezes foi mesmo, né? A gente não pode romantizar, é só. Não. Pode ser que a criança tenha sido rejeitada mesmo, ou pode ser que ela interpretou lá dentro do útero, com um instinto de proteção, aquela rejeição que ela sentiu, ou as informações emocionais do mundo interno da mãe que afetaram aquela criança, podem ter sido apenas uma interpretação e não uma rejeição de fato. Mas isso que a criança sentiu em cada uma dessas fases, no útero, no primeiro ano de vida, 2 anos e meio, 4 anos, 5 anos, esse período é o mais importante da vida da criança. Da vida dela, não do sistema. Por quê? Porque às vezes aquela dor que veio daquela mãe, vamos pegar um fato real, um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, um fato real. A mãe realmente rejeitou a criança. Por quê? Por que essa mãe rejeitou a criança? Porque ela já traz uma dor. Ela já vem com uma dor lá do sistema. Seja na geração seguinte, na anterior, seja 1, 2, 3 gerações antes, teve uma ferida, um trauma muito grande nesse sistema
que fez com que aquela mãe rejeitasse aquela criança, e dali para frente aquela criança também recebe essas informações, e se não tiver uma intervenção, aquilo vai acompanhar a criança, que vai virar um adulto e que vai reproduzir essa dor em todos os seus relacionamentos. É um registro de rejeição, é um registro de abandono, um registro de manipulação e controle, de desvalor, de não ser amado como pessoa, mas simplesmente por aquilo que pode fazer e proporcionar. É uma dor de humilhação, de vergonha, e é uma dor de traição, porque a menina sente que o papai trocou ela pela mãe. Dói, gente. Quantos videozinhos a gente vê aí na internet, né? Quem aqui já viu algum videozinho na internet das mães que filmam as filhas? Eu quero, meu pai é meu marido. Ele não é seu, ele é meu. Ele é meu marido, meu namorado. Vocês já viram? Porque isso é real. Esses dias chegou para nós um relato de uma pessoa próxima que contou para nós que o casal estava sentado no sofá e, de repente, o marido foi dar um beijo na esposa. A filha estava brincando no outro quarto, ela saiu correndo de lá, veio aqui e deu um tapa na cara do pai, porque ele beijou a mãe. Então, isso é um instinto mesmo, né? Isso é real, isso acontece. Então, isso vai acompanhar a criança, se esse registro é muito marcado. Todos nós passamos por todas essas fases e temos todas essas dores. Mas tem umas que marcam mais a nossa vida e elas estão mais presentes no nosso dia a dia. Então, como isso acontece de fato com todos os indivíduos, com todos os seres humanos, os terapeutas precisam conhecer, precisam saber como que a mente dos nossos clientes ou a mente das pessoas funciona e se desenvolve, e como que isso afeta uma formação sistêmica, ou seja, total e integral do indivíduo como corpo, mente e sistema. Corpo, mente e sistema. Mente, corpo e sistema. O nosso método está baseado em mente, corpo e sistema, para irmos direto à raiz dos problemas dos nossos clientes. Por quê? Porque conforme as dores que eles viveram, isso é evidenciado no corpo físico. Nós conseguimos olhar para o corpo de uma criança que sentiu rejeição no útero e diferenciar daquela criança que teve um complexo de Édipo não resolvido com o pai e com a mãe, e isso está no corpo dela. Por quê? Porque Freud vem falando que tem um inconsciente, que as fases do ciclo de desenvolvimento psicossexual da criança foi desenvolvido daquela forma, mas aí vem Reich, que é um discípulo de Freud, e fala, olha, tem o inconsciente mesmo, mas também tem o corpo. O corpo da criança se desenvolve dentro da família de origem conforme o que ela vai vivendo e o que ela vai recebendo de influência do sistema. Então, aquela criança, por exemplo, que está lá no útero e sente uma sensação de rejeição, e ela está no processo de formação do corpo e da mente, todo o sistema nervoso está em formação, e ela recebe uma informação muito forte, um impacto, um trauma. Como? Por causa do mundo externo, que está influenciando a mãe sente, e a criança dentro da mãe sente. Ou seja, o desenvolvimento da criança desde o útero é influenciado pelo sistema, pelos acontecimentos da vida. Aquela criança, por exemplo, que está lá no útero materno, e a mãe, durante a gravidez, descobre que teve uma traição, ou o pai dessa mulher morre, ou ela perde o emprego, alguma coisa acontece, aquilo gera um trauma, ou pode gerar um trauma naquela criança, e isso molda o corpinho dela lá dentro, porque ela está em desenvolvimento.
A criança passa a ficar quietinha dentro do útero, retraída, não mexe, não se movimenta. Então, a energia que está formando o corpo dela fica concentrado só na cabeça. O corpo dela vai ser um corpo mais magro, vai ser um corpo mais fino, mais longilíneo. E isso não pode ser, por si só, uma metodologia para você tratar uma pessoa, não. Isso é só mais um atalho. Saber como que o corpo e a mente da pessoa funciona, explicar como que a mente da pessoa funciona, não cura ninguém. Isso é só para a gente ir mais rápido, juntando com toda a análise do caráter, que começa desde aquilo que a pessoa fala, até os gestos que ela faz, os movimentos, a forma com que ela se senta, a forma com que ela fala, o tom de voz. Juntando com tudo isso, é que nós vamos decifrando aquilo que o nosso cliente não fala. Por isso que é um erro você querer simplesmente explicar como que a mente da pessoa funciona. Explicar não cura ninguém. Aliás, explicação é um mecanismo de defesa. Explicar o porquê das coisas também é uma forma de nos defender. A gente está no mental para não sentir, para não ter uma dor. Né? Então, o nosso cliente, o tempo inteiro, ele vai sair do emocional e vai querer ir para o mental. Para quê? Para não sentir. Por quê? Porque ele está evitando a dor básica que ele teve lá no início. Então, dá para a gente entender qual que foi o momento exato na história de vida da criança, principalmente na fase do desenvolvimento do 0 aos 5 anos, do 0 aos 7, que é a fase mais importante. A psicanálise chama isso de período de molde. E dá para a gente perceber, é uma metodologia, gente, que casa tudo. São elos muito bem conectados para que eu chegue à raiz do problema do cliente. Deixa eu ver aqui que teve um comentário pertinente aqui com o que a gente está falando. Tive depressão pós-parto e às vezes percebo que minha filha tem uma necessidade excessiva de afirmação. Às vezes não sei como lidar com isso. Olha só que interessante. Teve depressão pós-parto. Então não foi no útero. Ou pode ter acontecido muitas coisas durante a gravidez, né? Que levou também a impactar a gestação. Mas aqui a gente tem uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto está intimamente ligada à maternidade. Se a gente for para o transgeracional, tem uma marca, uma dor, um trauma, uma história repetida, algo que foi reverberando através aí da segunda, terceira geração até chegar nela, tá? Porque nós somos, gente, simplesmente tudo que acontece na nossa vida é simplesmente um sintoma daquilo que não foi resolvido, tá? Então a pessoa que fala, eu tive depressão pós-parto. Então, já por si só, a gente já tem uma ligação com a própria história de vida dessa mulher, como que foi a gestação dela, como que foi o primeiro ano de vida, mas também ligar isso com a história transgeracional. E aí é onde entra o genograma arrebentando com tudo. Com todas desvendando aquilo que o nosso cliente não sabe nem nos dizer. Então, essa pessoa que tem depressão, só por si só, depressão... gente, aqui eu estou falando de causas sistêmicas, tá? A gente sabe que tudo na vida do ser humano é causas biológicas, psicoemocionais e sistêmicas. Mas, dentro da psicossomática, que é determinista, nós entendemos que, por mais que se manifeste no corpo físico, as causas são emocionais, ok? Todo o nosso corpo, todo o nosso sistema endócrino, tudo fala por meio de sintomas. Então, por si só, a depressão por si só, nem precisava falar que era pós-parto, mas isso aqui é só mais um reforço. A depressão por si só já está ligado à
fase oral e também intrauterina. Por quê? Porque é a fase onde o sistema nervoso está sendo formado, existe uma propensão muito maior de pessoas terem nessa fase do útero, no primeiro ano de vida, mais problemas mentais, ok? Problemas neurológicos e também mentais, transtornos mentais, depressão, enfim. Porque houve ali uma dificuldade muito grande, gestação e primeiro ano de vida, está totalmente ligado à simbiose com a mãe, ok? Depressão, maternidade, mãe. Agora, dentro daquilo que a nossa colega trouxe, ela teve duplamente um sintoma que vai aí direto lá para o transgeracional dela, algum conflito muito grande dentro aí da maternidade, ou que seja com a mãe, ou com as mães do sistema, mas também o fato de a depressão estar acontecendo nesse momento, tá? Então, eu tive depressão, 2 abortos anteriores na gestação e pós-parto por morte de uma irmã de 2 meses antes de nascer a minha filha. Olha que interessante. Olha como que o sistêmico afeta tudo. Olha como que os acontecimentos que acontecem na família, no nosso principal sistema, que é a família, afetam tudo. Agora, minha linda, olha como que tudo isso, se a gente abrir o genograma dela, nós vamos entender toda essa história relacionada com a dor do sistema e do transgeracional. Tudo, gente. Por isso que nós temos que olhar a linha do tempo dela. Tá vendo que na linha do tempo dela teve acontecimentos que marcaram, mas tem um transgeracional aí que corta essa linha, trazendo um peso, muitas vezes, de repetição, de um conflito que não havia sido resolvido lá no sistema, que ela hoje está carregando como sintoma, talvez a irmã dela também carregou como sintoma. Ó, a pessoa que comentou está falando, faz sentido, olha só, faz todo sentido, tenho questões mal resolvidas com a minha mãe e a gestação da minha filha foi muito difícil, 9 meses de repouso, quero muito fazer o curso de genograma. Ó, genograma é uma ferramenta só, hein, gente? Que nós temos no nosso curso completo de terapeuta sistêmico de alto impacto. É uma ferramenta muito poderosa. Mas tem muito mais coisa, gente, muito mais coisas. O genograma é só o primeiro nível do nosso curso de terapeutas de alto impacto. Então, vocês viram que só pelo que ela falou, eu já conectei rápido. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. O tema da nossa live é como decifrar aquilo que o nosso cliente não fala. Ela trouxe depressão pós-parto. Então, nós temos duplamente aí uma ligação transgeracional que vem de um conflito muito grande com a mãe, com a figura materna. Ok? Como que eu sei disso? Conhecimentos sistêmicos e psicossomática e tudo isso que eu conecto na minha cabeça e vira uma coisa só, que virou o método terapeuta de alto impacto. Vocês viram que como aquilo que ela falou, só o problema que ela relatou, eu já vou conectando com os conhecimentos todos, que para mim é uma coisa só. A análise sistêmica, para mim, é analisar tudo isso, é uma coisa só. Tudo faz sentido. Então, aquilo que o nosso cliente fala, as palavras que ele usa, o sintoma que ele traz, toda doença tem uma linguagem. O que essa doença está querendo dizer? O que essa doença está querendo dizer? Qual foi o conflito emocional que gerou? Qual o conflito emocional que gerou esse câncer, que gerou essa endometriose, que gerou esse problema na pele, que gerou... Gente, todo o nosso corpo que foi desenvolvido desde a gestação
até aproximadamente aí com mais força, até os 7 anos, vai continuando se desenvolvendo, mas com menos força ao longo do tempo. Tudo isso está conectado com o desenvolvimento do nosso corpo. Lá no útero materno, enquanto nós estamos dentro do útero, o que está sendo desenvolvido, né? Nós temos aí, por exemplo, se a gente for ligar, eu ligo as coisas e vira tudo uma coisa só. Se ligarmos a psicossomática com o desenvolvimento da mente e do corpo da criança dentro do útero, por exemplo, pegando a primeira fase do desenvolvimento, presta atenção que tudo vai fazer sentido para você agora, para você entender como que eu penso, como que eu raciocino, sistemicamente. A questão aí da gestação. O primeiro grande marco da vida da criança é a gestação. Ali na gestação, a criança, a sensação que os autores traduziram como rejeição, não que tenha sido rejeitado, mas a criança interpretou de forma instintiva, se protegendo daquela rejeição, a criança fica quietinha no cantinho dela ali no útero, né? Quietinha. Mal se mexe. E o que está sendo formado ali? O sistema nervoso dela está sendo formado e a intensidade, né, a explosão dos neurônios, a banha de mielina que está acontecendo nesses neurônios para haver a comunicação, né, as sinapses e mandar as informações para todo o corpo, está acontecendo mais intensamente na mente. Então, são pessoas que vão ser muito mais racionais e são crianças e adultos que tiveram um condicionamento, elas foram formadas assim, a ficar quietinhas dentro do útero sem se movimentar. Quando elas crescem, quando elas saem do útero, né, a tendência delas também é ficarem quietas no mundo delas e não querer muito contato. Elas não querem muito contato para não ter de novo a mesma dor da rejeição. E aí, olha só, vamos pegar uma conexão da psicossomática com isso que eu estou contando para vocês. Vamos pegar a doença de pele. Doença de pele está diretamente ligado à fase, essa primeira fase que eu falei para vocês. Na verdade, a fase oral da psicanálise, que é gestação e fase oral. Ok? Então, nessa primeira fase, a criança tem ou excesso de contato ou medo de perder o contato. E quando essa dor na fase adulta é ativada por um acontecimento sistêmico, por exemplo, meu marido ameaçou que vai me largar, ó a perda de contato. Se lá no passado teve essa dor, hoje pode ser que o que vai manifestar no meu corpo? A minha pele, o meu órgão de contato. Como tudo está conectado. Por quê? Porque os meus órgãos se desenvolveram da gestação até aproximadamente os 7 anos de vida. A maturação do cérebro acontece ali até mais ou menos os 21 anos de idade. Mas nós estamos falando desse período mais forte de formação, né, dos indivíduos, que é do 0 aos 7 anos de idade. Então, se a criança teve, por exemplo, na fase oral, que é a fase de amamentação, se a criança foi amamentada demais, ou se ela não foi amamentada pela mãe, principalmente pelo seio, ela pode desenvolver problema na boca, na garganta, no esôfago, no estômago. Porque é a fase oral, é o que tá marcando aquela fase naquele momento. Então, se chega uma pessoa, por exemplo, com excesso de peso, com obesidade, qual fase que vocês acham que está mais ligado a essa doença? Porque a obesidade é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. A fase oral. A fase oral. Que é uma fase de simbiose com a mãe. A criança está na amamentação. Tudo dela é interpretado pelas sensações da boca. Isso mesmo. Fase oral. Só que para nós fazermos uma ligação tão rápida como eu fiz aqui,
que a nossa amiga compartilhou aqui, depois ela falou. Faz todo sentido. Por quê? Porque é só pegar aquilo que a pessoa está trazendo de sintoma, fazer uma conexão com as fases do desenvolvimento e com o transgeracional. Teoricamente é simples. Se você tem as ferramentas para isso, se você recebe treinamento para isso, é muito rápido. Ok? Então, nós vamos agindo de duas formas, né? A gente pega a história do cliente para entender quais foram os eventos traumáticos até a gestação. Lembra que eu falei numa das lives? Pode ser de trás para frente ou de frente para trás, não tem problema. Você pode começar da gestação até o dia de hoje ou do dia de hoje até a gestação, trabalhando a linha do tempo do cliente. Mas depois eu preciso conectar isso com o transgeracional, por quê? Porque isso aqui, ó, é só uma repetição. Só uma repetição. Por que que a nossa amiga que colocou o depoimento aqui teve dificuldade na gestação e na maternagem? Por quê? Porque no transgeracional dela teve uma marca forte de conflitos grandes não resolvidos com a mãe dela, que por sua vez, usando o genograma, nós vamos ver 3 gerações no mínimo, como que com certeza, a dor, o trauma inicial de tudo isso, a gente vai subir o genograma dela e com certeza nós vamos chegar à terceira ou até mesmo a quarta geração, que seria com os bisavós, para a gente trazer a verdadeira raiz. A gestação é um sintoma. Gente, problema na gestação é só um sintoma. Olha só, vamos pegar o exemplo da nossa colega aqui que compartilhou com a gente essa história. Então, eu acredito que ela não tem, até porque eu nem falei o nome, só quem está aqui na live que vai saber quem, né? Vamos pegar o caso dela. Ela teve uma dificuldade na gestação, uma gestação muito conflituosa e depressão pós-parto. Ok? Nesse caso, isso afetou a filha dela que estava dentro do útero dela. E no primeiro ano de vida, que era a fase oral, por quê? Porque a mãe estava com depressão. Isso é um problema? É um problema. Só que é um problema pontual que aconteceu porque algo maior tinha vindo antes. Havia um conflito com o materno já desde antes da filha ser concebida. Então, minha linda, preciso olhar para essa história. Preciso olhar para essa história. Tem como ressignificar. Tem como. Senão eu não estaria aqui falando com vocês. Tem como mudar. Tem como. Nós somos formados pelo reflexo e pela influência do sistema. Não tem como eu olhar só para a vida dela e querer falar para ela que a raiz do problema dela foi, digamos, sei lá, uma alteração hormonal. Teve um afetamento, por exemplo, do físico? Teve, mas qual que é a raiz, gente? A raiz é que quando eu engravido, quando eu tenho filhos, eu entro em contato com a dor transgeracional automaticamente. Se teve problema de conflitos com a mãe, com o pai, nas gerações anteriores, avós, bisavós, que automaticamente reverbera na avó, que reverbera na mãe, que reverbera em mim, porque não foi resolvido, aparece em mim como sintoma.
Precisa da cliente vir me contar toda essa história? Não! Porque com os conhecimentos e com a metodologia certa, a gente faz conexões muito rápidas. E a gente vai levantando as hipóteses e a gente vai seguindo os caminhos com uma rapidez, gente, que às vezes os meus alunos perguntam assim, Sara, como que você conecta tudo isso na sua cabeça? Porque é muito rápido, faz sentido. Não é conhecimento solto, não é teoria. É algo real que é colocado na prática. Excesso de mãe ou falta de maternagem? Sim, ou excesso ou falta. Lembra quando eu estava explicando lá o complexo de Édipo, que eu expliquei, se tem muita falta de cá, tem excesso de cá, se tem falta de cá, tem excesso de cá? Qual dos dois é mais nocivo? Os dois, tanto a falta quanto o excesso. Tem que ser o caminho do meio, o equilíbrio, né? Então, se teve falta demais, ou se teve muito, se recebeu muito, o trauma foi ou por falta ou por excesso. Por isso que hoje as mães, os pais, os avós traumatizam os seus filhos sem saber, com um bom coração, mas traumatiza quando dão tudo na mão, quando foca demais, quando ajuda demais, quando ama demais no sentido de, eu faço tudo por eles. Gente, eu quero morrer. Eu chego a gelar quando os clientes chegam e falam assim, que eu começo às vezes perguntar como que foi no sistema. Na minha casa, faltava pouco meus pais adivinharem o que eu queria. Eu falo, nossa, já penso comigo, né? Normalmente essas pessoas, elas ficam nesse registro infantil de receber tudo na mão. Então elas vão ter dificuldade de correr atrás do profissional. Se elas ganham, elas jogam tudo fora, porque afinal de contas eu tenho esse registro de receber tudo na mão. Meu celular quebra, vem aqui e compra outro para mim. Meu carro tá tão ruim, a cor dele tá fora da moda, vem cá e dá outro carro novo. Não ensina a pescar, dá tudo na mão. Quando a pessoa fala, eu faltei pouco, minha mãe faltava pouco adivinhar o que eu queria. Qual que é a fase? Olha a conexão rápida. Qual que é a fase que esse cliente está paralisado? Um levantamento de hipótese muito rápido. Fase oral, gente. Fase oral, o que é a metáfora? A criança fica no berço, quietinha, recebendo tudo na mão, recebendo tudo na boca. Ela não tem força nas pernas para andar, para ir lá e pegar, para ir lá e fazer a própria mamadeira e se sustentar. Não, ela recebe tudo na mão. É assim. Então, se a gente leva isso para... Vamos supor que o problema que o cliente está trazendo é uma dificuldade que ele tem na vida profissional. Vida profissional é para adulto, tem que ter perna. Se está num registro infantil, numa simbiose com a mãe, não vai. Não rompe. Não adianta. Ou se rompe, perde tudo e volta para a casa dos pais. Casa, divorcia e volta para a casa dos pais, porque é um padrão. Só que isso não precisa ser falado pelo cliente. O terapeuta sabe fazer essa análise sistêmica, que envolve o quê? Mente, corpo e sistema. Mente, corpo e sistema. Tudo está interligado, tudo está conectado. Tá fazendo sentido para vocês ou eu estou aqui falando, vocês estão voando aí? Sara, amamentei por 45 dias, mas sempre explicava ao meu filho o motivo de ter que parar a amamentação. Essa explicação, mesmo com poucos dias de vida, pode influenciar, ajudar a não desenvolver nenhum trauma na fase oral? Muitas vezes, isso que você está perguntando está totalmente relacionado a uma pergunta que normalmente os pais fazem, que é o seguinte: qual que é a melhor personalidade? Qual que é o melhor traço de caráter? Porque aí eu vou marcar a vida do meu filho naquela fase para ele ter um desempenho melhor na vida. Não é isso. Nem o que você faz, nem o que você deixa de fazer, às vezes vai influenciar tanto. Por quê? Porque não é o que acontece, é como a criança interpreta e recebe. Ok? Agora,
Não é o simples fato de você falar. Quando você fala, sistemicamente reverbera no seu filho. Isso pode ajudar, sim, mesmo que ele não entenda. O sistema está todo conectado. Então, você libera palavras de comando, né, que vão poder ajudar e auxiliar. Agora, é independente do que acontece ou do que deixa de acontecer, porque não é o que acontece, é como a criança interpreta, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, sistemicamente, pode ter sido benéfico aquilo que você falou, pode ter contribuído de alguma forma, mas se a dor dessa criança aconteceu nesse período, independe de você falar ou não. Gente, o que tem que ficar claro é que não é o fato de você ter amamentado só por 45 dias que vai traumatizar a vida do seu filho. O que vai dizer o que traumatizou ele ou não é a linguagem não verbal dele, é o corpo e é aquilo que o inconsciente dele traz à tona. O seu filho pode ter sido amamentado 45 dias ou nenhum dia e não ter trauma na fase oral, entendeu? É como cada indivíduo interpreta. Essa é a máxima. A máxima não é o que acontece, é como a gente interpreta, é como a gente recebe, é o simbólico, são as interpretações e o simbolismo que isso cria na minha cabeça. Tá? Então não é o fato de você falar ou não. Isso ajudou, com certeza, na sua condução ali da amamentação. Para você foi bom, para a criança também, mas independe de ter acontecido isso ou não. Se a marca aconteceu, o próprio corpo dessa criança vai falar, o comportamento dela vai falar, a forma com que ela vive vai falar, tá? Então não é o que acontece. Você pode fazer uma marca na vida do seu filho na fase genital, por exemplo, do período do complexo de Édipo, e ela não ter um trauma nessa fase. Por quê? Porque não é o que acontece, é como ela interpreta. Então, não são os acontecimentos do sistema em si. É como eu interpreto os acontecimentos. Agora, os acontecimentos são baseados na minha estrutura, em como eu fui formado, em como eu fui criado. E isso passa também por informações genéticas, epigenéticas, uma programação que a gente já recebe do sistema. Lembra que eu falei da missão familiar? Até o nome que você recebe já diz muito da sua história e da história do seu sistema e como isso vai reverberar na sua vida. Sara, lembrei de um caso, a filha não casou e comprou a casa ao lado da casa da mãe e faz as refeições juntas e ela não teve filhos. E aí, gente? O que vocês me falam? Nós temos um caminho já. Nós temos um atalho a seguir daquilo que o cliente não falou. A própria história dela está trazendo. Ela não casou, comprou uma casa ao lado da mãe e faz as refeições todas na casa da mãe, juntas as duas. Em qual fase que essa cliente paralisou? Simbiose com a mãe. Ela não individuou. Ela não se diferenciou da mãe. Gente, vocês sabem que a criança, enquanto está ali na simbiose, na fase oral, ela e a mãe são uma coisa só, né? Isso vocês sabem. Tem muitas mães aqui, vocês sabem o quanto é difícil deixar ir liberando o filhinho, a filhinha, não é? Conta para mim aqui. Quem é mãe, quem é pai, principalmente as mães, né? Nesse caso aqui. Conta para mim como que foi para você ver que o seu filhinho já estava começando a andar, começou a estar um pouco mais independente. E aí, vocês conseguiram cortar o cordão umbilical quando eles cresceram? Quando essa filha que casou, será que essa mãe conseguiu deixar ela cortar? 50% para cada um, nem a mãe cortou, nem a filha. Está numa simbiose ainda com a mãe. Só que elas só estão nesse padrão de simbiose. Vamos supor que a queixa dessa cliente seja: eu não consigo casar, eu não consigo relacionamento. Ah, eu acho que é porque eu sou muito tímida.
Ah, é porque todos os homens que eu arrumo, sabe, não são homens bons. Ou eu só arrumo traste. Ou por que só arruma traste? Por que só arruma homens que não são bons? Porque está na simbiose com a mãe, ela não tem autorização para sair de casa. Então eu escolho homens impossíveis, que são homens que eu já me saboto, que é para quê? Eu arrumo homens ruins, homens problemáticos, para quê? Que é para já excluir mesmo a possibilidade de me vincular a eles, porque eu já estou vinculada com a minha mãe, estou casada com ela, isso é casamento. Ela já está casada, ela já tem filhos. E quando a gente vai buscar no sistêmico transgeracional, onde que está a raiz disso, tem um padrão, tem uma raiz. Por que essa mãe não liberou essa filha para ir para a vida e por que essa filha não foi? Com certeza tem uma ferida. Essa filha entra para substituir alguém que essa mãe não teve lá em cima. Ou ela não teve mãe, ou a mãe dela não teve mãe, aí já gerou uma dor de abandono. Será que a mãe foi embora e deixou? Ela também não teve uma relação boa com a mãe. Então, gente, o transgeracional, ele também tem que entrar na análise sistêmica. Tá? Estou tentando cortar aos poucos. Descobri que tive amor interrompido com minha mãe quando tinha 37 dias. E aí, ela reclama mesmo dos relacionamentos, ó. Então, você já tem um caminho aí, ó. Não sei se é sua cliente, se é sua amiga, quem que é, né? Mas olha só como que o tema da live hoje é exatamente esse. Como decifrar o que o nosso cliente não fala. O cliente não vai chegar falando, olha, eu tenho uma relação muito simbiótica com a minha mãe, sabe? Eu não consigo largar a minha mãe porque eu ainda estou no registro infantil, eu dependo dela emocionalmente, eu dependo dela financeiramente, porque eu almoço na casa dela, e a minha mãe também tem uma dependência super grande comigo, nós duas estamos emaranhadas, nós duas estamos em simbiose, por isso que eu não consigo arrumar namorado. Quem em sã consciência chega falando isso pra gente? Porque se essa pessoa já sabe disso, nem lá na consulta, nem lá no nosso espaço terapêutico, ela não vai. Porque ela já está trabalhando isso. As pessoas não têm consciência desses padrões. As pessoas não têm consciência desses padrões. Ok? Então, ah lá, ó, sim, cliente, exatamente. 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 Então, a cliente chega falando assim, eu sou tímida, eu não consigo sair de casa, ou eu tenho dificuldade para falar, ou os homens não gostam de mim, ou os homens só querem usar sexualmente. Mas a questão é, essa pessoa quer se vincular a alguém? Para eu me vincular a alguém, o que eu expliquei ontem na live de sexualidade sistêmica? Primeiro eu corto o cordão umbilical de dependência emocional e financeira com a minha família de origem, depois é que eu vou me ligar a outra pessoa. Se eu não tenho essa autorização, como que eu vou me vincular? Isso acontece muito, ó. Crianças que precisam ficar na UTI, que vão para a incubadora, tem uma perda do contato com a mãe. Então, tá vendo, gente? Não é maldade muitas vezes. Na maioria das vezes não é. Ou na maioria das vezes não é consciente, é simplesmente reproduzindo um padrão de abandono. Porque se a avó abandonou a mãe me abandonou, eu tenho duas alternativas. Ou eu também vou abandonar, ou eu vou precisar ressignificar tudo isso para não abandonar a minha filha. Ai, Sara, mas você não está falando que não é consciente? A criança que vai para a UTI e é afastada da mãe, não tem nenhuma influência da mãe sobre isso? Tem, gente. Tem.
Não é que tem influência da mãe, tem influência do transgeracional. Aquela mãe já foi programada para gestar daquela forma, para aquela criança desenvolver aquela doença e precisar ser afastada da mãe. É uma programação. É um condicionamento. Essa sou eu, já saí disso tudo, é minha mãe já falecida. Não sei de qual exemplo que você falou, mas que bom que tá saindo disso tudo, né? Gente, quando a gente vai chegar direto à raiz dos problemas dos nossos clientes, nunca se esqueçam. Nós precisamos fazer uma análise sistêmica que inclui mente, corpo e sistema transgeracional. É uma linguagem oculta. O nosso cliente não precisa verbalizar a verdade. Porque tudo que a gente traz de explicação e justificativa é, ó, historinha para enganar terapeuta. E se a gente não está atento, se a gente não tem conhecimento profundo, se a gente não tem as técnicas e as ferramentas específicas, nós vamos ser enganados facilmente. E a gente fica perdido no processo. O processo não anda, não caminha, porque nunca chega na raiz do problema. Então, gente, as nossas sessões, muitas vezes, elas até podem surtir resultados, mas demora-se muito. E o mundo, hoje em dia, as pessoas estão sofrendo demais. Não dá para você ficar, às vezes, encalacrado, paralisado com um cliente 1 ano, sendo que tem mais 1000 pessoas precisando dos seus atendimentos. O mundo precisa de nós. E nós precisamos conseguir chegar mais rápido a essas questões para a gente não ficar, ó, patinando. E tem método para isso, tem passo a passo, isso é algo replicável. Então, quem não se inscreveu ainda para a Jornada Sistêmica Terapeuta de Alto Impacto, você precisa sair dessa live daqui a pouco e fazer a sua inscrição. Corre lá no Instagram, Família e Sexualidade. Tudo nosso é Família e Sexualidade, viu, gente? Sara, você é maravilhosa. Obrigada. Ô, Silvia. Obrigada, lindona. Gente, se inscrevam para a nossa Jornada Sistêmica Terapeuta de Alto Impacto. Como chegar à verdadeira origem dos problemas dos nossos clientes desde a primeira sessão, para que você atinja resultados muito maiores, que você seja referência na sua área de atuação, para você conduzir os seus processos terapêuticos com segurança, sabendo onde você está pisando, ok? Não deixem de se inscrever também no nosso canal do YouTube, gente. Tem vídeo todo dia. Ok? Ó, não deixem mesmo de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, deixe o seu like. Pessoal, beijo para vocês, ó, libertador, que bom, que bom. Gratidão, muito bom. Gente, eu que agradeço vocês. Se inscrevam para a Jornada Sistêmica de Alto Impacto. Entra para o grupo do Instagram, porque é por lá, desculpa, entra para o grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente vai enviar todas as informações e todos os materiais. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até amanhã, 3 horas da tarde, hein? 15 horas, horário do Brasil. Tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.